DCT-TV News de hoje eu tenho a honra de conversar com o ministro da CGU, Wagner Rosário. Obrigada, ministro. Muito obrigado pelo convite. Vamos começar falando sobre o nosso assunto principal, transparência. Queremos construir a transparência do Brasil, por onde devemos começar? Bem, nós já começamos. Nós temos uma lei de acesso à informação de 2011, uma lei bastante completa. Isso deu uma modificação dentro da transparência. Eu acho que nós evoluímos muito a transparência dentro do governo federal. Claro que nós temos muito a fazer. Alguns estados e municípios também evoluíram, mas não é a totalidade desses estados e municípios que tiveram essa evolução, então nós precisamos melhorar muito também na parte de estados e municípios. Então é um caminho que nós estamos trabalhando. A gente participa da iniciativa de governo aberto, que trata de transparência, trata de temas que são vinculados também à transparência, como o controle social, fomento ao controle social. Então todo esse caminho o Brasil vem seguindo bem. Para que você tenha uma noção, foi criado agora um grupo específico da OCDE sobre transparência na América Latina, sobre governo aberto, mas precisamente que engloba a transparência na América Latina. E as palavras da OCDE para a gente é o seguinte: sem o Brasil, nós não temos um modelo a ser apresentado à América Latina. Então acho que a gente está muito desenvolvido, mas a gente sabe muito bem, por mais que se esteja desenvolvido, precisamos melhorar sempre, e eu tenho certeza que cada vez mais, trabalhando a transparência, a gente vai criar um ambiente melhor de aplicação dos recursos públicos, para que a gente possa ter a aplicação como o cidadão espera. Ministro, na sua fala eu percebo que você é muito direto. Sim. E você não tem, assim, frescura, falando popularmente, para poder fazer a atividade como ela precisa ser feita. Sim. Você acha que sobra controle e falta explicação, educação e participação, inclusive popular, e construção disso? Porque não adianta pedir a população para participar se não ensinar ela que ela precisa participar. O que você pensa sobre o excesso de controle? Bem, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que não existe excesso de controle. Às vezes o que existe é excesso de iniciativa. Ou excesso da maneira como se abordar o tema. Eu acho que às vezes a gente gera controles em locais que não deveriam ter muitos controles e deixa de ter controles onde é muito mais importante. Então a primeira coisa é a gente calibrar isso aí. A segunda coisa é o seguinte: a gente sabe que o problema, principalmente quando a gente fala de controle no âmbito de se evitar corrupção, ele está mais na educação do que nos controles. O Brasil ele tem muitos sistemas de controle porque tem muitos casos de corrupção. Quando nós partimos para países que têm um nível de educação maior e, por óbvio, uma menor ocorrência de casos de corrupção, a gente verifica que esses países diminuem os controles por não serem necessários. Toda vez que você trabalha com controle, você tem um custo. A gente tem uma máxima dos controles que é o seguinte: seu controle ele tem que ser efetivo, mas ele não pode ser mais caro do que os benefícios advindos desse controle. E eu acho que no Brasil, às vezes, em algumas áreas a gente pode ter um gasto do controle maior do que os benefícios que ele traz. Mas isso é uma questão de amadurecimento, né? Nós temos que ir evoluindo, a população também vai aprendendo cada vez mais, e quanto mais a sociedade se engaja, menor os controles por governo e aumenta o controle social. Mas isso é uma evolução e eu tenho certeza que a gente vai cada vez mais se aprimorar e atingir um equilíbrio, um estado ótimo aí entre controle e realmente necessidade de controle para a geração dos resultados que nós esperamos. Quando você fala em corrupção, nós percebemos que atualmente existe uma demonização da política e as pessoas ficam às vezes desanimadas. Porém, nunca houve na história do Brasil um momento como esse, que se falasse tanto em corrupção, em compliance e tudo mais. Talvez a população possa respirar um pouco mais aliviada. Nós, de fato, estamos construindo a transparência do nosso país? Sim, eu tenho certeza que nos últimos anos nós melhoramos muito. Tá? Hoje as pessoas enxergam muita corrupção porque tem um combate. Muitas vezes me perguntam assim: o Brasil disse que está lutando contra a corrupção, mas ele caiu tantas posições no índice da Transparência Internacional, no índice de percepção da corrupção. Eu falo, claro, porque agora quando a gente combate a corrupção e que os casos vêm à tona, a percepção da população é que a corrupção aumentou. Porque
porque antes não vinha à tona. Talvez as mídias sociais, as redes sociais também tenham um papel nisso. Contribuem muito. Então, mas isso tem um lado positivo. Sim. Porque as pessoas passam a enxergar a corrupção. Então é uma curva que, quando você inicia a combater a corrupção, a percepção aumenta, mas com a continuidade das políticas ela cai. Então eu te digo que a gente está no caminho certo, a população pode ter certeza que hoje eu tenho certeza que nós temos menos corrupção no país, certo? E o que a gente vai ter que trabalhar é para levar esses níveis de corrupção a um estado aceitável, porque acabar com a corrupção nós não vamos acabar. A corrupção vai continuar existindo, porque é a mesma coisa que se eu falar que só a educação resolveria o problema, a gente também não teria nenhum assassino, não teria nenhuma pessoa que comete um crime bárbaro. Isso sempre vai acontecer, sempre vão ter pessoas que estão fora de uma curva normal das pessoas, mas o que a gente tem que ter é que esses acontecimentos eles sejam mais isolados dentro de um nível aceitável e não em índices muito elevados, que era o que a gente presenciava no Brasil. Eu tenho certeza que todas as medidas estão sendo tomadas, elas vão resultar numa melhoria, uma redução dessa corrupção no país. Mais cedo conversávamos informalmente do estúdio e você falava sobre as pessoas e o discurso delas e às vezes como algumas pessoas, isso eu percebo, não, você falava como elas são reativas. Um dos preceitos para participar dos debates, dos diálogos que se construía uma sociedade na Grécia Antiga era justamente você não colocar reatividade. O ser humano ele está muito inflamado, às vezes, talvez por estar machucado ou não. Isso é nosso de humano. Aí é uma pergunta um pouco mais filosófica. Como mostrar para as pessoas que estão à frente do poder, que fazem um papel de sociedade, de construção de sociedade, os gestores, como eles têm que tirar esse lado pessoal e pensar ali na população como um todo, como um ciclo que nós precisamos construir juntos? Esse é um desafio, né? Agora, eu falo assim, tua pergunta é muito boa, porque nos faz pensar dentro do lado de quem está na função pública e quem está fora. Assim. Essa reatividade que você falou está na polarização que a gente vive no Brasil hoje. Tudo é muito polarizado. Tudo é ou você de um lado ou você de outro, e isso dificulta muito o diálogo. Quando você tem uma situação em que você não consegue uma aproximação, por exemplo, se toda vez que a gente se encontrar eu te agredir e vice-versa, a gente não vai ter tempo de tentar encontrar um ponto em comum para construir uma convergência. E o Brasil vive isso. Eu acho que o momento é a gente buscar, cabe a nós que estamos dentro da administração pública, buscar um clima de paz. E sentar com os diferentes setores para discutir. Às vezes nós queremos a mesma coisa, porém de maneiras diferentes, estamos brigando por isso. Se você visar o objetivo final, é o mesmo. Mas as maneiras de se construir isso são diferentes. Então, às vezes, trazendo um pouco de racionalidade, de conversa, de paz, a gente consegue quebrar isso e fazer com que as pessoas... Porque também, para a gente lutar contra a corrupção, para a gente melhorar a aplicação dos recursos públicos, eu preciso ter uma aceitabilidade do outro lado. Sim. Eu não posso construir isso na força. Olha, a minha maneira é certa, vocês que... Então eu acho que esse é um caminho, o governo já vem conversando muito sobre a adoção de um clima de conversa, de buscar uma paz social, porque isso vai facilitar a atuação dos gestores na melhoria da administração pública e da sociedade em geral. E aí dentro deste contexto que nós já estamos falando, talvez uma dificuldade da administração pública seja essa, porque troca o governo, troca também o que já estava fazendo, seja bom ou ruim. Sim. Então essa descontinuidade é justamente por esse discurso inflamado de ideias opostas e querer fazer o seu. Você vê saída para a administração pública nesse sentido? Será que nós já estamos também no caminho dessa mudança? Porque antes também não se falava nisso. Sim, eu vejo dentro da seguinte ideia. Nós temos carreiras na administração pública, são carreiras de Estado. Essas carreiras têm a função de atuar com um projeto de Estado e de ser um termômetro, independente das mudanças de governo. Muito se critica hoje os servidores públicos, mas eu falo o seguinte, o servidor público ele tem um papel do seguinte, ele não tem estabilidade para não poder ser demitido. Ele tem estabilidade para poder se posicionar sempre ao lado do Estado. Sim. Então, o que eu imagino hoje é o seguinte, a troca na direção, ela é importante.
talvez com o amadurecimento da sociedade, a gente vai parar de enxergar eu sou o melhor e a gente vai começar a trabalhar assim, olha, eu quero mudar de gestão para focar mais nisso, ou focar mais naquilo, ó, meu plano é um pouco diferente nisso, mas os objetivos não podem ser diferentes. Não existe hoje. O que a gente tem que criar um desenvolvimento econômico do país, uma melhora da área social, entregar saúde, entregar educação e oferecer emprego. Ninguém vai ter nada de proposta muito fora disso aqui. Talvez a maneira como vai fazer isso seja diferente, mas os objetivos finais, a princípio, são esses. Então, eu acho que essa troca ela é importante, mas nós temos que ter uma base estável que mantenha sempre o respeito às normas, o respeito às leis, o bom senso. Então, eu acho que essas trocas elas também são importantes porque ninguém é tão bom que deva ser eterno, né? Então, às vezes você tenta uma coisa nova, em 4 anos não foi possível, a população tem o direito de escolher novamente. Mas a gente tem que pensar que tem uma base técnica embaixo que tem que ser mantida, e essa é a importância de um corpo de servidores públicos preparados dentro de carreiras-chave do Estado. Então, nesse nosso ritmo, vamos terminar de forma muito leve. Eu vou fazer uma brincadeira com você. Pode fazer. Eu falo começo uma frase e você termina. A transparência no Brasil já começou. E vai continuar. Muito obrigada pela entrevista, ministro. Eu que agradeço. Muito obrigado pela simpatia, pela cordialidade. É um prazer estar aqui. O programa de hoje fica por aqui. Dúvidas, sugestões, você já sabe. comunicação@idct.org.br. Até semana que vem.